serão mandadas para fazer a tortura, para fazer a cobrança? Quem são essas outras pessoas? Bem, essas pessoas eram encarregadas, essas outras pessoas que não são militares e ex-militares, são parentes próximos e amigos desses militares que faziam o branqueamento do capital obtido por atividades ilícitas, e havia também cobradores que estavam prestando serviço a esses militares que emprestavam esse dinheiro a juros exorbitantes. Então é uma cadeia de envolvidos em que houve inicialmente um enriquecimento ilícito, e a gente ainda está apurando por qual meio houve esse enriquecimento ilícito dos policiais. Com esse enriquecimento ilícito, eles passaram a praticar a agiotagem, que é tecnicamente chamada de usura, e com esse empréstimo eles obtinham, para garantia, um empenho de algum bem móvel, como veículo, cheques, joias, e passavam a cobrar dessas pessoas com os cobradores, extorquindo, sob grave ameaça e às vezes até violência. Então nós temos pessoas que faziam a cobrança e tinham familiares e amigos que estavam envolvidos nessa lavagem de capitais. Como esse grupo movimentou, doutor? Eu vou passar essa palavra para o Dr. Hércules, mas é uma quantia vultosa, foram milhões que foram movimentados. Essa investigação está transcorrendo desde o ano de 2021, e o Dr. Hércules vai detalhar com mais rigor. Essa quantia é variável, né? Porque vai depender do integrante da organização criminosa. Mas, para se ter uma ideia, a gente obteve um mandado, né, de indisponibilidade de bens, sequestro, no teto de 1 milhão por investigado. Mas óbvio que, se você for verificar ao longo dos anos, você tem quantias assim incalculáveis, até porque, com o material que a gente apreendeu agora, durante a operação, a gente vai complementar as informações que já foram analisadas. Essa aeronave citada aí, que estava adquirida por eles, também foi apreendida? Essa informação sobre a aeronave chegou ao nosso conhecimento agora. A gente está desenvolvendo diligências aí para levantar o prefixo da aeronave, né, se está registrado o nome dele, de que forma, que ano ele adquiriu, etc. Quando se fala em tortura, em ameaças, teve algum caso em que eles chegaram a casos mais extremos, como, por exemplo, até homicídio por falta de pagamento? O que a investigação demonstra é que eles praticaram um crime de extorsão. Tem vários registros de ocorrência que estão juntados no inquérito policial. Além do crime de extorsão, você tem também a tortura. Tem um caso, um episódio em que uma das vítimas é torturada por vários desses integrantes, justamente para reaver algum dinheiro. Eles gravavam? Não entendi. Eles gravavam esse ato na intimidade? Não temos informação de forma clara sobre se houve registro em gravação desses episódios de tortura. Mas óbvio que isso aí também chega ao nosso conhecimento e pode ser levantado. Então não chegou a nenhum caso de homicídio, né? Não, até o momento a gente não tem conhecimento de que tenha ocorrido homicídio decorrente dessas atividades da organização criminosa. Doutor, eles eram sócios ou não? Cada um tinha a sua operação? Pode-se dizer que sim, tem uma sociedade ali, porque você tem uma liderança, você tem um braço direito que é o irmão dele, você tem outros amigos, familiares, cada um desempenhando um papel dentro da organização criminosa. De quem que saiu o valor do empréstimo? Porque para eles emprestarem tinha que ter um capital, saía de uma pessoa e os outros iriam cobrando, seriam sócios, como que funcionava essa questão? Então, eles, formalmente falando, a maior parte deles tinha como única remuneração o soldo como policial militar, que eles percebiam. Mas, naturalmente, o que era percebido por eles
formalmente como policiais, era totalmente incompatível com as movimentações. Mas eles faziam essas movimentações através do CPF ou criavam empresas, fábricas? Eles têm empresas de fachada. Tanto é que várias funcionavam no mesmo lugar ou funcionavam em locais que elas não existem. Não tem nenhum registro de funcionários no CAGED, no banco de dados. Então ficou muito claro a criação de inúmeras empresas para circular dinheiro dessas atividades de agiotagem. Além da agiotagem, há algum tipo de outra atividade ilícita que pode ter causado o enriquecimento ilícito também? O que surgiu, o que ficou demonstrado na investigação é que também eles tinham uma certa inteligência no emprego desses recursos, né? Fica demonstrado lá que uma certa época eles aplicaram no setor imobiliário também, de terrenos, imóveis, casas, e os negócios foram expandindo, mas nunca deixando de atuar no ramo da agiotagem. Esses imóveis eram adquiridos no nome de terceiros ou eles acabaram com o nome deles também? Não, eu acredito que ficaram tão tranquilos com o desenrolar dessa atividade criminosa que, em determinada época, quase 30 terrenos foram registrados em nome de um dos componentes da organização criminosa. O senhor citou inúmeras empresas, tem alguma informação da quantidade de empresas? Está dentro do inquérito, são mais de uma dezena de empresas. Tá? Nessa questão das empresas de fachada que eles movimentavam, eram de outros segmentos ou era estilo factor, coisa assim que possibilitava ele emprestar dinheiro legalmente? O que ficou demonstrado até esse momento é que sim, eles criaram uma empresa de facto, só que a atividade que era desenvolvida por eles não seguia os caminhos naturais de uma factor. Uma factor eles contam duplicatas, concedem empréstimo também, mas o que ficou provado é que eles emprestavam de pessoa física para pessoa física e cobrando juros exorbitantes, totalmente fora da média do mercado. Então, o que nos leva a crer que essas empresas elas só serviam para tentar lavar o dinheiro ilicitamente obtido, para dar uma aparência de legalidade. O que tem que ficar bem claro é que houve inicialmente um enriquecimento ilícito. Para esse dinheiro surgir e ser negociado, houve enriquecimento ilícito. Se eram servidores públicos, provavelmente a gente vai chegar ao crime de corrupção. Há o crime de corrupção, faz esse aporte financeiro e a partir de então começam a praticar outros crimes além do crime de corrupção. Há interesse de outras coisas? Porque com toda a materialidade não foi expedido nenhum mandado de prisão, né, devido ao tempo ali avançado de investigação, e se isso pode agora incorrer na questão da fuga de um deles. E o coronel Frederico falou da questão do flagrante. Houve prisão por questão de envolvimento da arma de fogo localizada? As prisões em flagrante foram em virtude da posse irregular de arma de fogo. As prisões preventivas, elas precisam de ter elementos concretos a fim de que tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial requeiram isso ao juízo. E a convicção para o oferecimento de uma denúncia já tem que estar devidamente formado. Então, nessa quadra da investigação, o Ministério Público entende que não há todos os elementos legais a fim de justificar uma ação penal e, portanto, ter sido pedido uma prisão preventiva. Esses elementos que nós colhemos agora com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão vão subsidiar o inquérito policial a fim de que o Ministério Público tenha condições de aferir quais são os autores e quais condutas eles praticaram a fim de levá-los a serem processados pelo Poder Judiciário. Reforço na pergunta do colega sobre a questão de evitar uma possível fuga. Só complementando aqui, é porque nós formamos uma jurisprudência no Brasil em que, embora os fatos sejam bem robustos, bem provados, eles exigem que tenha contemporaneidade, seja contemporâneo os fatos. Contemporâneo de 6 meses, por exemplo.
Só que por uma investigação dessa que envolve movimento de capitais, de dinheiro, você tem o sigilo bancário quebrado e você quebra num período e fecha esse período. Depois você vai analisar esses fatos. E do prazo para analisar, isso leva um ano, tendo em vista milhões movimentados, dezenas de terrenos compros. E aí você perde aquela contemporaneidade que você não consegue pedir porque não está recente essa análise. Então, esse foi o maior fato, complementando o que o Dr. João falou, para que se não pedisse a prisão preventiva. Mas, como o Dr. João disse, com a realização dessa busca e apreensão, vários materiais foram adquiridos, apreendidos, e será feito, e possivelmente teremos elementos agora para oferecer uma denúncia. Mas não tem como a gente impedir a fuga, infelizmente, não há o que se fazer, né? Só para complementar, nós temos também que trazer a informação de que a investigação ela iniciou-se sob a batuta da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Então, isso ocorreu lá atrás, no ano de 2021. Esse inquérito policial militar, ele tramitou na Junta Militar do Estado de Mato Grosso e, posteriormente, isso ocorreu em virtude da notícia inicial de que tratavam-se de crimes militares e depois, tanto o Ministério Público quanto o juiz da Junta Militar entenderam que não havia crime militar e declinou a competência para o GAECO. Então, em virtude desse lapso temporal, e como o doutor Adriano explicou, nós temos que ter contemporaneidade dos motivos para a decretação de uma prisão preventiva. Então, nós estamos tendo todo o cuidado necessário para que não façamos uma prisão e daqui a pouco a pessoa esteja em liberdade por falta dos requisitos legais.